O Peugeot 2008 tem esse nome alusivo ao seu tamanho. A gente está falando aqui de um SUV e não do ano do carro. Ele agora chega na versão 2023 com algumas mudanças para dar uma respirada nessa mesma geração que está no Brasil desde 2015. Muito mais barato do que versões topo de linha de SUVs menores, como Pulse e Nivus. No vídeo de hoje vocês vão conhecer o Peugeot 2008, versão 2023, a versão mais completinha ali, grife com motor 1.6 THP. Bora? E as principais mudanças ficaram concentradas aqui do lado externo. A gente já tem aqui a principal mudança, que foi o empréstimo da cor cinzartense do compacto 208, veio para cá para 2008 e eu escolhi a dedo justamente essa cor para mostrar a vocês o quanto que ela é bonita, e a cor do lançamento, sempre gosta de carro com cor de lançamento. Outras mudanças vieram aqui no farol. Ele tem máscara negra, mas continua sendo projetor halógeno, e também aqui tem um DRL em LED. A grade era Black Piano, nesse estilo aqui meio 3008, mas ela já tinha ganho essa grade desde 2020. A roda continua sendo do mesmo jeito, e a outra mudança que a gente tem aqui na lateral, retrovisor e teto pintados em preto, em todas as versões, Allure, Steel e essa grife. Bora ver o que é que mudou lá atrás. Aqui na traseira do 2008, na minha opinião, a gente tem a principal mudança dessa linha 2023, que é a adoção dessa barra aqui preta ligando as duas lanternas. Tá na moda, né? 3008 usa, Nivus, T-Cross, todo mundo tá usando, e a Peugeot decidiu usar também no 2008. Detalhe que ela tirou o símbolo da Peugeot que ficava aqui, agora fica somente o nome por escrito. A lanterna ela continua tendo o mesmo desenho, formato, tamanho, mas ela mudou a disposição de luzes e também ela agora passa a usar LED em todas as funções. Então a gente tem a garra do leão aqui, que é a luz de posição em LED, um filete aqui, que é a luz de freio, também em LED, e a luz de seta que fica aqui na pontinha em LED mais uma vez. Luz de ré fica aqui, e do outro lado a gente tem a lanterna de neblina. A abertura do porta-malas é feita de forma elétrica, o acionamento, mas você tem que levantar manual. Do outro lado a gente tem o novo badge do Turbo THP. Antes ele tinha um nome meio apagadinho e agora ele está mais aceso ali na tampa do porta-malas. Aqui dentro muito espaço, e a gente vai falar mais sobre isso quando entrar nesse SUV. E o Peugeot 2008 e 2023 ganhou essa faixa central aí pintada em cinza, deixou o visual muito mais bonito. E esse carro é bem completo, tá? Tem ar-condicionado digital do ozônio, uma telinha digital ali no painel, comandos no volante, mas o piloto automático continua no comando satélite. A central multimídia tem 7 polegadas, espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, mas só com fio e ele fica pendurado. Essa outra entrada USB aí embaixo perto do câmbio é só para carregamento. Aí a Peugeot é cheia de artimanha, né? Ela tem esse freio de mão aí que simula uma pata de um leão, além de comando elétrico para abertura da persiana do teto solar. Lembrando que essa é a única versão com bancos totalmente em couro. O Peugeot 2008 é compacto, ele tem apenas 5 cm a mais do que um Fiat Pulse, mas o entre-eixos é o que vale, tem 2,54, deixando o espaço bem ampliado. O tanque é grande e tem 55 litros, idem para o porta-malas, com 402. E estamos a bordo do tapete voador da Peugeot. É assim que ela nomeia a suspensão desse Peugeot 2008. Eu vou te dizer que faz jus sim. É um carro que não mudou de dinâmica nessa linha 2023 e continua sendo aquele bom carro de andada que a gente já tinha. O diferencial que a gente tem aqui nessa versão grife é um motor 1.6 turbo com um câmbio automático EZ, que é um dos melhores casamentos desse câmbio. Até 2020 esse casamento não existia, porque o motor 1.6 turbo, segundo a Peugeot, essa plataforma só caberia com o câmbio manual, e ele tinha sim esse motor com câmbio manual de 6 velocidades, e ela deu uma retrabalhada depois que lançou o C4 Cactus com a mesma plataforma e adotou aqui o câmbio Aisin de 6 velocidades. É um câmbio que trabalha super bem, e você tem 3 modos de condução, o Eco, o Sport, e tem a opção aqui de modo sequencial, mas não tem borboleta aqui atrás do volante. Eu acho um pecado pela esportividade que esse motor traz. Aqui temos 173 cavalos e 24,5 kgfm de torque. A potência sim aparece tarde, mas o torque ele aparece muito cedo. Então na mínima triscara que você der no acelerador, a 1.400 rotações para ser mais exato, você já vai ter toda a entrega do torque, uma força plena, e que mesmo no modo Eco, se você solicitar, se você pisar,
ele vai acelerar muito bem, e o que eu gosto desse carro é que ele basicamente não tem nenhum delay no acelerador. Tocou, ele vai andar. Falando das impressões dinâmicas de direção, a gente tem as melhores possíveis. Primeiro, começando aqui pelo volante, a gente tem uma direção com assistência elétrica e ela é super leve e direta. Ó. Toquei, o carro vira. Aqui parado no semáforo, ele é muito leve, ó. Com um dedo só, dá para enrolar todo o volante tranquilamente. E além disso, ele traz aqui para quem está dirigindo um conceito iCockpit. Essa aqui é sim a primeira geração, ele ainda não tem um painel 100% digital como o 208 ou como a versão europeia desse carro. Alerta de spoiler, ele vem sim a versão europeia até o final de 2022, mas por enquanto apenas com motorização elétrica. O combustão eles vão continuar queimando o estoque desse aqui, quem sabe um dia eles podem trazer. Então quando eu falo do custo-benefício do Peugeot 2008, eu estou falando disso, principalmente nessa versão 2023, porque na minha opinião ele ficou mais bonito. A lanterna em LED tem um charme muito maior, essa parte aqui interna pintada em um cinza, quase no mesmo tom do cinza artense que a gente o tom que a gente tem lá fora. Então deixou o ambiente mais modernizado, não tem aquela cara do mesmo carro que foi lançado lá em 2015. É um carro que chega no ano de 2023 muito bem equipado. E quando eu falo de custo-benefício é isso aqui. Isso aqui é um bom exemplo do que a gente está falando de custo-benefício. Por quê? A gente tem a novíssima versão Style. Esse carro, só para vocês entenderem, ele está começando na Allure a 99.990, pelo menos quando eu estou gravando agora, no finalzinho de agosto de 2022. Ele vai passar para Style com motor 1.6 aspirado, a Allure também é 1.6 aspirado, porque ele não tem mais câmbio manual, então a gente está falando sempre de versões com câmbio automático. Depois dessa Style aspirada, a gente vai passar para a mesma Style, só que com motor 1.6 turbo. Depois a gente vem nessa Grife, que é a top de linha, custando, acreditem se quiser. Deixa eu só lembrar vocês, são 6 airbags, motor 1.6 turbo de 173 cavalos, é um dos mais potentes que a gente tem no Brasil nessa categoria de SUV compacto. 6 airbags, segurança topada, R$126 mil. É inacreditável o custo-benefício que esse carro oferece. Por quê? Nessa faixa de R$126 mil, o que é que a gente tem? A gente tem Pulse na versão Impetus, tem quase lá, pagando quase a mesma coisa, Nivus Comfortline, versão de entrada. Também tem Renegade Sport, um pouco mais caro, mas é a versão de entrada novamente. Então a gente está aqui em um carro que traz um ambiente francês, que é um ambiente mais elegante, tem um teto panorâmico, pelo mesmo valor dos SUVs concorrentes, só que na versão de entrada, ou desce para os subcompactos nas versões top de linhas ou ali intermediária. Então é isso que eu falo de custo-benefício do Peugeot 2008. Ele com motor 1.6 turbo tem um sistema patenteado, todo Peugeot e Citroën, chamado Grip Control. É uma alavanca que fica aqui, ó, no caso desse carro, abaixo do freio de mão, inclusive freio de mão muito elegante, que simula a pata de um leão. Isso aqui a Peugeot manda muito no estilo. E a gente tem aqui o Grip Control, a gente tem aqui alguns modos de condução que deixa a condução mais aprimorada quando a gente precisa. Então a gente tem aqui o modo normal, tem um modo que desliga o controle de tração e estabilidade para a condução mais esportiva, só que a partir de 50 km por hora ele volta a acionar o controle, então repentinamente esse desacionamento. A gente tem o modo neve, o modo lama e o modo areia, então é um carro que entrega muita disposição em qualquer ambiente que você encare. Desempenho é o ponto forte desse motor THP. Velocidade máxima de 209 km por hora e será em 8,1 segundos. Olha, eu te digo, eu consegui fazer em 7,4, isso é muito bom. Se cavalo que anda é cavalo que bebe, o Peugeot 2008 bebe bem com etanol. 7,4 km com litro na cidade e até 9 na estrada. Mas com gasolina esse jogo vira e ele consegue fazer 10,6 na cidade, e foi o que eu consegui fazer, e até 13,1 km com litro na estrada, o que é muito bom para o desempenho desse motor. O Peugeot 2008-2023 ficou mais bonito, mais completo e com mais opções de versões, começando nos 100 mil e terminando aqui nos quase 130 mil reais dessa versão Grife. Se ele vale a pena, eu acho que você já está pensando aí, poxa, vou acelerar um carro com 173 cavalos, tem segurança porque tem 6 airbags, tem um certo luxo porque tem uma lanterna de LED, um DRLzinho ali de LED, teto panorâmico, então claro que vale a pena.
porque a gente está falando aqui de um carro que custa quase a mesma coisa de um Fiat Pulse, que é um carro bem menor, de um Nivus, que é um carro bem menor, e aqui a gente está no SUV com bons ângulos de ataque, saída, ângulo central e altura também. Então a gente vai estar com um carro muito completo, disposto para o dia a dia, para uma viagem e muito espaço para a família. Tudo isso custando pouco. Mas me diz aí, você compraria o Peugeot 2008 2023, mesmo sabendo que ele tem basicamente 8 anos da mesma geração e não tem nenhuma assistência à condução como frenagem de emergência e assistente de permanência em faixa? Lembrando que esse carro aqui na nova geração que está lá na Europa, talvez nem chegue aqui no Brasil na versão com motor a combustão, porque o elétrico já está confirmado até o final desse ano. Esse foi o vídeo de hoje, agradeço demais a audiência de vocês e a gente se encontra na próxima semana. Fui, valeu! Acelerar aqui o Peugeot 1.6 THP.